Hoje eu venho fazer um apelo, um pedido de socorro. Algo está gritando aqui dentro de mim e eu preciso falar. Outro dia eu recebi uma visita inesperada aqui de um amigo meu que ele é ex-pastor. Ele inclusive fez uma cerimônia individual com a ayahuasca aqui comigo. E ele estava me falando, me dando dicas de como gravar melhores vídeos, né, para ter melhores visualizações. E ele falou que eu deveria de falar diretamente à pessoa, né, exclusivamente a você, não a nós, não a gente, não como um todo, né, e direcionar, né, e falar diretamente com a pessoa. E eu perguntei para ele o porquê, o motivo, e ele disse que, segundo estatística, né, segundo estudos, segundo, não sei, as pessoas, elas olham mais para si. Então, se você soluciona a dor dela, tá tudo bem. Mas se você não soluciona, então não tem mais essa empatia pelo outro, né? E eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Sobre essa falta de empatia, de que, assim, as coisas no mundo não vão tão bem por conta disso. Que as pessoas olham muito pro próprio umbigo e esquece que todos somos irmãos, né? Eu fui uma pessoa que foi sempre extremamente ao extremo mesmo, né, de empatia. Sempre senti muito, sempre me coloquei no lugar do outro e senti a dor do outro. E tanto que eu fiz disso minha profissão, né? Eu acredito que até seja um dom isso. Teve uma história que foi um trauma, assim, até na minha vida, né? De que estava chovendo. Eu deveria ter uns 10 anos de idade, eu era menina, a gente estava em casa sozinha, eu e meu irmão. E estava chovendo muito. E passou um cara estranho, eu nunca tinha visto na vida. O cara tava na rua e tava chovendo muito e ele tava na aba da casa, assim, né? Mas ainda a chuva ainda tava molhando ele, sabe? E eu abri a janela sem pensar. Eu abri a janela e convidei ele para entrar. E ele gentilmente veio e entrou. E aí o meu irmão viu, ele falou, nossa, o que é isso? O que esse cara tá fazendo aqui dentro e tal? Imagina, eu uma menina de 10 anos. E ele me xingou um monte, colocou o cara pra fora, né? Falou pra ele sair. Ele saiu, foi. E ele brigou muito, mas muito comigo. Como que tu vai confiar numa pessoa assim, né? Isso me gerou um grande trauma até na minha vida, né? De que a gente não pode confiar. Né? Hoje em dia ainda mais, né? Então, por conta disso, a gente está esquecendo de perder, de ver, de entender que somos todos irmãos, que a gente precisa se conectar e a gente precisa se confiar. Né? É muita gente num julgamento demais, apontando dedos demais. E a gente esquece que o outro também teve a dor dele, também teve os motivos dele, e que errar é humano, né? Todos nós erramos, nós não somos robôs, né? Outro dia teve um acidente de moto e eu presenciei, e dois caras de moto tombaram, né? E aí sofreram um acidente. Enfim, eles começaram a se brigarem e esses dois caras estavam batendo nele com capacete. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por um simples acidente as pessoas vão se matar, porque a pessoa pode cair no chão, bater na cabeça com o capacete, dar traumatismo craniano, enfim. E aí eu fiquei chocada, assim, né, de quanto o mundo está, assim, estressado, né. Então, a gente está esquecendo, então estamos perdendo a nossa essência, estamos perdendo de nós mesmos, né. Que a gente entender que quando a gente aponta o dedo e a gente julga o outro, diz mais sobre nós mesmos, não sobre o outro. Né, que possamos julgar menos, né, e olhar para nós, assumir a nossa responsabilidade, que não é culpa do governo, não é culpa do país onde você mora, não é culpa nem do Papa, que você faz o que você faz. A responsabilidade, a gente só tem controle sobre nós mesmos, então a responsabilidade é nossa. Então que a gente possa fazer do mundo um lugar melhor partindo da gente mesmo, sem julgamentos, olhando mais para nós mesmos, assumindo nossas responsabilidades, fazendo com que a gente seja melhores para esse mundo. Né? Não importa se o outro não é. O importante é você, não é você. Olhar para si, né? Pensar no seu próprio umbigo. Então, que a gente possa ser mais humanizado, ter mais empatia e de olhar para o outro também com mais empatia. Olhar que o outro também tem as dores dele. Cada um tem seu próprio universo. Para que a gente possa fazer desse mundo um lugar melhor, a gente precisa partir da gente. Fazer partir de nós. Não esperar que o outro melhore o mundo. A gente que tem que melhorar. Essa é a minha convocação de amor. De amor a si mesmo e de amor ao próximo. Amor.